o período em que essas duas grandes figuras viveram, ao mesmo tempo criando vínculo até mesmo de amizade, mas quando se tratava do aspecto filosófico, teológico, elementos oponentes. Nós vamos conversar então sobre São Boaventura e Tomás de Aquino, uma discussão, quase que uma disputatio medieval no formato contemporâneo, onde nós trabalhamos principalmente o argumento ontológico de Santo Anselmo sobre a existência de Deus e outros temas que podem vir também dessa discussão. Então, acolho para esta mesa o professor Marcos Aurélio, que vai ser o nosso moderador da mesa, o professor Adair Pereira e o professor Luiz Felipe. Enquanto eles sobem, cada um de vocês receberam 3 papeizinhos. Durante as conversas, primeiro nós teremos o formato, cada um vai apresentar a abordagem de cada autor. Durante esse processo da abordagem, vocês podem ir cunhando as perguntas. Eu peço que façam uma pergunta em cada folha. E aí no final, antes do nosso intervalo, recolheremos todas essas perguntas e iniciaremos depois do intervalo a discussão entre os professores, principalmente os autores de hoje. Então, sejam bem-vindos para esta noite e boa palestra para cada um de vocês, professores. Boa noite. Paz e bem. Então, vamos dar início a esta noite. Nós teremos, como já foi dito, 2 falas, uma do professor Luiz Felipe e outra do professor Adair. Vamos tratar hoje do pensamento de São Boaventura e também de Santo Tomás de Aquino, lembrando que os dois foram colegas na Universidade de Paris, né, e morreram no mesmo ano, 1274. Né? Eu me lembro uma coisa que Chesterton, ao escrever a vida de Santo Tomás de Aquino, o primeiro capítulo que ele escreve se chama 2 frades. E a gente podia pensar, né, que esses 2 frades fossem Santo Tomás e São Boaventura. Mas não, na verdade era Santo Tomás e São Francisco de Assis. E a tese de Chesterton é que os dois estavam fazendo a mesma coisa. Santo Tomás e São Francisco faziam a mesma coisa, só que não igualmente, né? Um no âmbito intelectual e outro no âmbito da vida evangelizadora, né? E então, certamente não é um corpo estranho Santo Tomás nessa noite aqui, né? Então, convidamos também, digamos assim, o pensamento de Tomás a dialogar e a debater também com o pensamento de São Boaventura, né? Então, vamos passar a palavra, primeiramente, ao professor Luiz Felipe Lopes. Possui bacharelado e licenciatura em Filosofia pela Universidade de Brasília, bacharel em Direito pela UNB, mestrado em Filosofia da Religião pela UNB, doutorado em Filosofia Moderna e da Religião pela UFMG, cursos de extensão em Epistemologia da Religião pela Universidade de Houston e na relação Ciência e Religião pela Universidade de Cambridge. Faz pesquisas na área de Filosofia da Religião, provas da existência de Deus, relação religião e ciência, crenças religiosas e metafísica. É pesquisador associado junto ao programa de pós-graduação em Filosofia na UNB e, como todos sabem, professor de Metafísica aqui no Instituto São Boaventura. Então, agradeço já de antemão a sua
presença e sua contribuição desta noite. Eu agradeço mais uma vez por poder participar dessa mesa. Queria agradecer, em primeiro lugar, a presença do professor Adail, que eu admiro bastante. Tempos que a gente não se vê, nem sempre os horários batem, né? É uma pena. Mas é um professor a quem eu tenho em autoestima. Fico feliz, inclusive, que recentemente tenha voltado. Eu sei que você tinha ficado um pouco afastado aqui do nosso instituto, então é sempre uma alegria. E, obviamente, a responsabilidade de poder falar. Eu estou aqui o professor Marcos Aurélio, que eu já falei que ele que devia estar aqui hoje, eu acho. Acho que o pessoal errou na hora lá do sorteio dos nomes. Enfim, eu queria só fazer coro ao que o professor Marcos bem colocou. Boaventura e Tomás são muito mais amigos do que as pessoas talvez possam dizer. O Debone, o Gilson, enfim, falam muito sobre isso, né? Eles dizem, inclusive, forjaram ao longo da história uma certa animosidade entre os dois. Eu acho que alguns neotomistas criaram algumas querelas que nunca existiram. Claro que há algumas divergências, né? Dada a formação de cada um, né? Mesmo se fossem frades da mesma ordem, com certeza haveria pequenas divergências, como nós temos, por exemplo, em Boaventura e para os escolas, enfim. Na verdade, faz parte do pensamento humano. E esse é um ponto que tem uma divergência interessante, que é a recepção do argumento de Santo Anselmo por parte de Boaventura e, obviamente, por parte de São Tomás. Eu tenho uma admiração muito grande, obviamente, pelos dois, pelo pensamento medieval, falei isso, inclusive, na segunda-feira, porque sempre retomar o pensamento medieval nos ajuda. O Marcos sempre faz isso, eu acho interessante, nos ajuda a repensar a própria humanidade em qualquer tempo. E eu vejo que esse argumento, embora nos últimos, talvez, 50 anos tenha sido eu vou falar um pouco sobre isso, né? Tenha sido apropriado muito pelos lógicos, o argumento de Santo Anselmo, e, assim, a literatura, do ponto de vista da lógica, né, sobre esse argumento é uma coisa, assim, muito absurda, muito vasta. Eu queria fazer uma reflexão tentando pensar esse argumento também como um argumento filosófico. Eu sei que a lógica faz parte da filosofia, mas às vezes o pessoal da lógica foge um pouco às vezes das discussões filosóficas e ficam dentro dessa lógica. Eu acho que esse é um ponto interessante, inclusive é um ponto que eu gostaria de iniciar destacando que, para mim, eu creio que Boaventura coloca bem o problema do argumento, que é um problema metafísico. Para quem não sabe, o nome argumento ontológico ele foi criado pelo Kant, né? Na Crítica da Razão Pura, lá no final, na Dialética Transcendental. Ele fala sobre 3 provas da existência de Deus. Não havia esse nome, na verdade nunca houve esse nome, e ele cria esse nome de argumento ontológico. Bom, a coisa fixou-se e até hoje, na verdade, todo mundo conhece como argumento ontológico. À época era muito comum se referir, né? Inclusive foi até a sugestão que a gente colocou, chama de argumentum unum, né? que pelo contexto da formação do argumento, Anselmo, não satisfeito com as provas que ele coloca, né, no monológio, atendendo aos pedidos, né, dos abades, dos monges da abadia, ele refaz isso no proslógio, ok? E resolve falar, não, então eu vou dar um argumento definitivo, como se fosse um argumento único agora, e a gente encerra a questão. Isso já começa no número 2, ou seja, na introdução desse livro chamado Proslógio, ele faz uma breve introdução no número 1, e logo no número 2 ele já apresenta. Eu vou falar do argumento aqui, eu sei que é um argumento talvez conhecido. Algumas pessoas que fazem teologia, imagino eu, talvez dos leigos, talvez não conheçam tanto. Então eu pensei, o argumento é tão curtinho, eu sintetizei até de uma forma lógica aqui, vai ficar mais fácil. E aí depois eu vou passar direto para Boaventura e como ele pensa isso. Tá bom? Primeiro, o Anselmo diz o seguinte, né? Eu parafrasei aqui. Deus é o ser acima do qual nada maior pode ser pensado. Um ser acima do qual nada pode ser pensado é perfeito. Todo ser perfeito deve ser atual, não havendo potência. Não existir é uma potência, logo Deus não pode não existir. Deus existe necessariamente. Não são essas palavras de Santo Anselmo. Ele fala que
é o ser do qual nada maior pode ser pensado. Então, como ele nada maior pode ser pensado, de alguma forma ele tem, né, todas as perfeições, enfim, e depois ele chega à conclusão de que se ele tem todas as perfeições, não basta só ser pensado, ele tem que existir, né? Então ele não é só um fruto do pensamento, ele também é uma realidade. Eu fiz dois acréscimos aqui, modificando um pouco o termo, porque eu acho que se encaixa melhor dentro da recepção do próprio argumento de Boaventura. Eu encontrei, pessoalmente falando, como se fossem duas formas de abordagem que Boaventura trata. Eu vejo no itinerário 5, de 3 a 5, e também tem, na verdade, a versão mais famosa dos comentários, né? As sentenças, enfim, logo no número 8, enfim, artigo 1º, questão 2, né? Tem aqui a objeção primeira, né? Mas, enfim, vai dizer assim, Boaventura, vou trazer essas duas questões. Boaventura entende que devemos, né, entender, compreender o ser, aí com S maiúsculo, em si mesmo, para entender sua existência necessária. Quem concebe o ser, o concebe como certo, com certeza. Certo? Então, veja, aqui eu acho que tem uma coisa interessante que eu acho que ele entende, embora porque Anselmo não coloca a questão do ser. E Boaventura, a meu ver, de maneira muito, muito interessante, ele entende que, dentro do argumento de Anselmo, embora ele fala, nada maior pode ser concebido, pode ser pensado, quando ele pensa em Deus, eu acho que talvez seja essa uma das grandes questões e algumas das falhas que alguns críticos do argumento levam em consideração, é exatamente saber o que é o conceito de Deus, a definição. E por que eu acho interessante como Boaventura coloca? Porque ele leva exatamente, ele, ao invés de usar o termo Deus, ele usa ser, e ele tenta mostrar que, a partir do conceito de ser, você entende que ele não poderia não existir, por isso uma existência necessária. É claro, quem seria o ser? Você poderia tentar imaginar algumas hipóteses, e depois ele vai mostrar que não tem outra hipótese não que o próprio Deus. Ok? Então, quando se coloca às vezes o termo Deus, e talvez seja esse o erro do Gaulino na época, quando ele faz uma crítica ao argumento de Anselmo, imaginando, você pode pensar numa ilha, né, que é perfeita, etc. e tal, exatamente entender a natureza do termo que se usa. E eu acho que Boaventura, nas duas versões assim que eu consegui verificar, eu vejo que essa sutileza de modificação traz uma clareza maior nessa questão. Porque a palavra Deus é uma palavra que às vezes gera dificuldades semânticas, principalmente você definir. Como ele muda para ser, e Deus é ser, ele vai falar que é um dos nomes de Deus, né? Então eu acredito que fica talvez mais claro qual é a ideia por trás, nessa forma que Boaventura recebe o argumento do Anselmo. O ser é certo pela sua condição essencial, pois faz parte de sua definição que ser não pode não ser. Né? Veja, se você pode pensar em seres em ato, seres em potência. Boaventura, nesse sentido, não se incomodaria de perceber. Ele fala isso, na verdade, né? É uma influência aristotélica. Mas como eu estou falando do ser, o ser com S maiúsculo, absoluto, então esse ser exclui qualquer possibilidade de não ser alguma coisa. Exatamente porque estamos falando de um ser absoluto, não de um ser contingente. Então, se ele é o ser absoluto, ele simplesmente é. E por ser, para usar uma nomenclatura aristotélica, ele é ato puro. Ato puro porque nele nada pode ser atualizado. Tudo já é, né? Para usar a linguagem bem aristotélica aqui. Ele já é. O ser e o não ser seriam propriedades características excludentes por definição. Pensando no ser absoluto. A não ser que estivesse falando com um ser contingente, porque ser e não ser podem habitar sob aspectos diferentes sobre a mesma entidade. Então, uma cadeira pode ser cadeira e não ser uma outra coisa. Mas veja que sobre aspectos diferentes. Mas quando você fala sobre o ser, e não qualquer ser, mas o ser, então ele afasta a possibilidade de não ser. Vai dizer no itinerário. Quem pensa o ser não consegue pensar para a mesma realidade o não ser.
Então, quando o ser vem ao pensamento, você não pode pensar que uma coisa é e não é sobre o mesmo aspecto. Isso para seres contingentes. Quando você pensa no ser absoluto, fica ainda mais radicalizado isso. Porque por ser o ser absoluto, você não pode, sob nenhuma hipótese, pensar qualquer elemento de não ser. Então a única possibilidade que você teria é pensar o ser como ser, ou seja, estando ausente ou sem qualquer possibilidade de uma potência, uma alteração, uma modificação essencial. Esse é o ponto, essencial. Né? Só podemos pensar algo que seja, logo, o não ser absoluto não pode ser pensado. Então, a única possibilidade de o ser destruído, absolutamente falando, era se houvesse um não ser absoluto, que inclusive Boaventura usa a palavra um nada absoluto. O nada absoluto seria o oposto do não ser, exatamente porque você não conseguiria nem falar, né? É uma ausência absoluta de qualquer realidade. Ora, se é uma ausência absoluta, então você não pode nem pensar esse não ser em sentido absoluto. Então você pode pensar o ser em sentido absoluto, que você só pode pensar uma coisa que de alguma forma é, você não pode pensar alguma coisa que não é nada, absolutamente nada, ok? Você pode pensar uma coisa que é e não é, enquanto contingência, mas um não ser absoluto você não pode pensar, vai dizer Boaventura. Podemos pensar o ser como não ser apenas, aí é um acréscimo meu, tá? Apenas como alteridade, como ser em potência e ser em ato. Apenas assim se pode pensar o não ser, que é uma forma de ser, aqui na verdade é a solução platônica do sofista, ok? Seja em ato ou em potência, só podemos pensar o que é a partir de seu ser em ato. Então, quando se fala que uma coisa é, você fala sempre a partir do que é em ato, não apenas do que é em potência. Porque o que é em potência não é. Então, em relação ao que é em potência, você imagina que pode ser, que virá a ser. Uma coisa que virá a ser e não é, você não pode dizer o que ela é. Sabe? Eu não posso dizer, por exemplo, de uma tábua de madeira que pode se tornar uma cadeira, que ela é uma cadeira. Eu posso dizer sobre aquilo que ela já é. Por exemplo, uma tábua de madeira. Então eu só posso pensar a partir do ser daquilo que se é. Eu não posso pensar uma coisa a partir daquilo do que ela não pode ser. Ou seja, e você só diz assim, eu estou pensando que ela pode ser a partir do que ela já é. Então mesmo a possibilidade de pensar o não ser sobre uma coisa está atrelada ao que ela é. Por exemplo, é uma tábua de madeira que pode ser, aí você pensa, né? Mas a partir do que ela pode ser. Se você nem soubesse o que ela, a partir do que ela é, se você nem soubesse o que ela é, você nunca conseguiria nem cogitar o que ela seria. Então, qual é o primeiro passo do pensamento? O ser. Então, sempre o primeiro passo do pensamento é pensar o ser para que se possa pensar qualquer outra coisa diferente do ser. Portanto, aí é Boaventura, né? O ser em ato é o que se primeiro tem na mente. Ok? Mas se esse ser em ato tem também potência, ele chama de ser particular. Porque depois ele vai falar sobre isso, né? Mas ele usa a expressão ser particular, ele vai falar ser particular, seria basicamente isso. Já que tem esse limite de ser particular, portanto, ter alguma coisa em potência, isso impediria que conhecêssemos as coisas. Então, veja, se a gente tivesse que basear o nosso pensamento em coisas que poderiam ser, isso geraria um problema para nós. Qual é o problema? É que você poderia não poder pensar em nada. Isso seria uma possibilidade. Você só realmente pensa em alguma coisa porque as coisas são. Então significa dizer que algo precisa dar o ser às coisas para que elas possam ser pensadas. Se fosse tudo uma mera possibilidade, ok? Você não teria nem a garantia de que seriam, muito menos a garantia de que seriam pensadas. Não pode ser por analogia, por este ser real, apenas em parte. Então, o ser por participação, e não o ser puro, ele é um ser, mas apenas em parte. Portanto, ele não poderia ser o primeiro ser a partir do qual todas as coisas podem ser pensadas.
Ele não pode ser a primeira destinação do pensamento, pelo simples fato de querer ser apenas em parte. Correria o risco de, por conta daquilo que ele não é, você não poder pensar as coisas. Então é necessário que haja uma coisa que sempre seja, senão a gente não teria nem a possibilidade do próprio conhecimento. Logo, necessariamente, conclui ele, deve ser, esse ser, né, que se fala, um ser puríssimo, o qual existe necessariamente por não ter potência. Puríssimo, entendo eu como perfeito, aquele que é puro, sem qualquer tipo de não ser. Quem seria o ser? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Apenas Deus, em seu conceito, pode ser um ser perfeito por conta da natureza divina. Esse eu acho que talvez seja uma das questões que a gente encontra em outros argumentos, aliás, de algumas críticas ao argumento ontológico. Queria citar só um exemplozinho. Além do caso do Gaulino, tem um autor americano contemporâneo, Plantinga, que ele, assim, esse argumento, como eu falei, ele é, sério, a literatura dele é uma coisa absurda. E tem vários autores que tentam refazer esse argumento de várias formas. E vira e mexe aparece sempre um crítico que faz mais ou menos o argumento do Gaulino, que é tentar imaginar, que você pode imaginar, tentar supor, né? Vou mudar a palavra aqui. Supor algum ser que não seja Deus que se encaixaria nas qualidades divinas. Ele cita, no caso, deixa eu pegar aqui o exemplo que ele dá. Tem um outro autor que fala que você pode criar, por exemplo, um demônio ignorante, você pode criar sei lá, os objetos mais absurdos em relação a isso. Esse Patrick Green, né, ele objeta exatamente nesse sentido, de que haveria, por exemplo, a possibilidade de você evocar entidades meio esquisitas que poderiam preencher esse requisito. Eu acho que o problema dessas críticas é que elas não entendem exatamente quem pode ou não pode ser um ser perfeito. Eu acho que eles confundem pegar um ser contingente e você imaginar que ele é um ser perfeito. Ele é fruto da imaginação e não da concepção. Acho que talvez seja essa sutileza aqui. Então, eu posso, na minha mente, imaginar qualquer coisa. Assim, né? Eu posso, enfim, fazer operações aqui mentais e, por meio da imaginação, fazer as coisas mais curiosas, ok? Não quer dizer que essas coisas existem na realidade. Mas veja, elas não existem porque quem opera, a meu ver, é uma outra faculdade que não da concepção, mas a faculdade da imaginação. A concepção, e eu acho que por isso que é interessante esse argumento do Boaventura, ela é uma concepção que fala sobre a realidade. Então, você não intelige a fantasia. A fantasia, entende? Ela é atingida por uma outra operação mental. Por exemplo, se você pensar no pessoal em metafísica contemporânea chama de entes virtuais, não, entes fantasiosos. Às vezes o pessoal usa. Sei lá, Shakespeare existe, por exemplo. Shakespeare não, perdão. Hamlet, sei lá. Enfim, você pode citar aí Medusa, sabe? Você pode citar, não sei, um personagem fictício qualquer que você queira, sabe? De qualquer texto de literatura, sei lá. O Sr. Boaventura, pensando em literatura infantil aqui, o Sr. Boaventura do Tolkien. Enfim, sei lá, personagens, né? Quaisquer. Só que veja, como fruto da imaginação, é um nível de existência um pouco diferente. A questão é que pensar é um pensar que se volta sempre sobre um ser que se dá na realidade. Talvez seja essa a grande, acho que é uma coisa interessante do argumento de Boaventura. Porque não é simplesmente imaginar um ser, não é o ser que você pode imaginar. É o ser que você pode pensar. E imaginar e pensar são operações distintas. Eu imagino que seja isso um problema. Só para terminar, eu vou recuperar aqui a versão que é a mais famosa do argumento, que é a versão do comentário, né? As sentenças. Então ele começa assim, né? Ele já começa falando, Deus é a summa veritas, né? A verdade suprema. Veja que Allah é o ser e aqui é a verdade. Então veja que Boaventura ele usa alguns termos um pouco diferentes que ajudam a entender por que a concepção, nesse caso, não pode ser uma concepção fruto de uma imaginação, mas é fruto de uma compreensão da realidade mesmo. Ou seja, o seu intelecto ele se dirige para uma realidade. E é necessário que haja uma realidade para ele se dirigir. Não pode ser apenas uma mera possibilidade.
essa verdade é percebida de forma evidente, há uma pequena sutileza nos dois argumentos, ou seja, é diferente, inclusive, pelo intelecto, pois reconhece nos termos a existência do predicado. Lá voltamos nós com a lógica. E aí Tomás, inclusive, coloca, numa das críticas, né, esse, na verdade, é um dos pontos cruciais, é que ele acha que o predicado não está contido no termo. Ele vai botar lá na Suma Teológica. Para Boaventura, sim. Aí vem o termo, tá vendo? Nas operações aristotélicas da mente, o que é o termo? O termo, eu até falei segunda-feira, é o que forma a definição ou conceito das coisas. Então, no fundo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer argumento logicamente válido, a base do argumento é em que sentido eu estou usando o termo, tá certo? O termo Deus. Em que sentido eu estou usando esse termo? Porque num argumento válido, como a gente sabe bem, Tomás até fala bem isso, né? Que é necessário que haja uma relação entre os termos, premissa maior, premissa menor, enfim, para que você não tenha, né, o termo médio é muito importante, porque o termo médio é o termo de ligação dentro de um argumento, um silogismo categórico clássico, que vai ligar, por exemplo, ao termo menor e o termo maior. Então, se você não sabe qual é o termo, você não consegue ligar as duas coisas. Se você não sabe qual é o termo, basicamente, por exemplo, funcionando como termo médio, por exemplo, Deus. Você não entende como Deus se liga, por exemplo, à ideia de existência ou como ser maior sobre o qual nada se pode pensar, né? Tá certo? Então, eu vejo que essa sutileza é interessante. Parece que assim, para Anselmo, ao dizer que Deus, segundo uma concepção comum do Espírito, é algo tal que não se pode pensar nada maior. Mas aquele que não pode ser pensado não ser, é maior do que aquele que pode sê-lo. Portanto, como não se pode pensar nada maior que Deus, o ser divino é de tal modo que não pode ser pensado não ser. Porque aí vem, de novo, a relação entre o que eu entendo pelo termo. Quando eu uso o termo Deus, eu uso o termo Deus no sentido de ser só. Ok? Então, eu não uso o termo Deus no sentido de ser com possibilidades tais e tais. Como você só pode pensar Deus como ser, mais uma vez, não se pode pensar nada em Deus como não ser. Aí, enfim, tem a citação aqui. Na verdade, essa é a citação literal do trecho, né, lá das sentenças, tá bom? Que ele fala. O expediente usado, ou seja, o meio usado, é pensar como se cai em contradição para todos aqueles que cogitam que Deus não existe. Porque você teria que cogitar que Deus ele é e não é, mas aí a pergunta que se faz depois é, Deus ele é e não é então, porque se Deus ele não existe necessariamente, aquilo que não é necessário é contingente, e o que não é necessário pode ou não pode ser. Nesse caso, eu teria que provar então qual é o conceito de Deus, por isso mais uma vez a questão do termo. E aí ele coloca, né, caminhando aqui para o final, afirma Damasceno, também citação literal, tá? Afirma Damasceno que o conhecimento do ser de Deus está naturalmente impresso em nós. Então ele acredita que quando você faz uma introspecção, um argumento tipicamente agostiniano, né, uma visão de interioridade das operações da mente, você encontra tanto a verdade quanto o ser impresso em nós. Por quê? Porque ao investigar, você consegue entender que a sua investigação, que é um pensamento, só é possível porque existe alguma coisa que é. Ok? Você precisa saber onde essa coisa está, né? Se está fora, está dentro, está onde. Mas a conclusão que você chega é que, olha, não posso eu pensar, então na verdade a ideia é essa. O predicado já está contido no termo, ou seja, Deus não é algo que pode e não pode. Pelo próprio conceito de Deus, a única conclusão que eu posso chegar é que Deus é. Ele não pode ser diferente. E se a única conclusão é essa, então é evidente que nem pensando é possível cogitar minimamente a possibilidade de que em algum momento Deus não tenha sido. Daí o conceito de necessidade. Termina aqui, fazendo também uma outra citação das sentenças, né? A verdade do ser divino é maior do que uma proposição evidente. Tal proposição é tão verdadeira que o bom senso não pode contradizê-la. Ok?
Eu acho que às vezes ele dá alguns saltos aqui, mas é porque ele pressupõe esses elementos, né? Por exemplo, que é evidente porque se é algo que é evidente, ele é evidente porque é. Esse pressuposto que Deus é alguma coisa, Deus como ser. Porque se nada fosse, você não poderia nem saber se uma coisa é evidente ou não. Como, por exemplo, coisas como o todo é maior que sua parte. Uma pessoa, como é que ela negaria isso? É uma proposição evidente, em que o predicado está contido no termo. Ou seja, no conceito, vamos pensar sempre termo, né? Um termo é uma nomenclatura lógica, mas vocês vão pensar como definição, conceito de Deus, a definição de Deus. E assim para outras proposições semelhantes. É por isso que o ser divino não pode ser pensado não ser. Portanto, será muito mais incontestável afirmar a veracidade da primeira verdade. Eu termino aqui, né? Tem mais algumas coisas que eu anotei, mas enfim, acho que para o bem do debate, né? Um pontapé inicial. Apenas só reforçando um detalhe aqui, que Boaventura não é uma pessoa que acredita que é possível conhecer a Deus na sua essência. Eu falei isso na segunda-feira. Quando ele fala de a definição ou conceito de Deus, é aquilo que na definição ou conceito de Deus a nossa razão é capaz de alcançar. E em termos de intelectualidade, a nossa razão concebe Deus como ser. Eu até falo com meus alunos que eu vejo isso também em Tomás de Aquino. Tem um detalhe que uma vez o Scott, né, chamou muita atenção nas 5 vias, que ele fala assim, toda vez que Tomás termina as 5 vias, ele não fala, logo Deus existe. Ele fala, você chega à ideia de que a causa primeira existe, a causa eficiente existe. Aí depois ele fala, a isso chamamos Deus, né? Aí o meu professor lá, né, o Scott, falava, veja, você tem um passo metafísico que depois se vincula a um passo, né, que também pode ser religioso teológico. Mas ele acredita, né, eu concordo com ele, que até Tomás entende isso. Eu vejo que Boaventura segue bem essa cartilha também, tem um certo cuidado. Por que ele chega logo à conclusão de Deus? Porque ele acredita que Deus é ser. Ok? Então, e ele fala isso no itinerário 5, né? Porque no 6 ele fala que o primeiro nome é o bem, né? É o ser e o bem. Ok? Que é uma coisa aristotélica e platônica, curiosamente, né? É o ser do Parmênides, é o ser aristotélico do primeiro motor e o bem lá da República. Então, enfim, só para falar que não se trata de uma definição de Deus como se a gente pudesse apreender Deus em sua essência perfeitíssima, apenas que para o intelecto Deus é ser, né? Enfim, basicamente essa era a minha exposição. Como eu falei, eu acabei colocando um pouco menor, que eu acho que a gente podia, né, inclusive explorar mais até o próprio debate, as questões desse argumento. Enfim, eu trouxe inclusive anotações sobre questões mais contemporâneas, sobre a própria crítica do Kant, esse argumento, que eu acho que, enfim, não funciona. Enfim, mas basicamente eu acho que essa é a grande questão de Boaventura para o argumento, entender que Deus ele é ser, e enquanto verdade primeira, e se você entende o que é o ser, principalmente, fica difícil você imaginar que você não pode pensar Deus como existente em alguma possibilidade. Ok? Então, obrigado. Obrigado, professor Luiz Felipe. Vamos para a segunda exposição. Será feita pelo professor Adail Pereira Davi. Ele é bacharel em Filosofia pelo Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, nos Estados Unidos. Licenciatura em Filosofia pela Universidade Católica de Anápolis. Mestrado em Filosofia pelo Ateneu Pontifício Regina Apostolorum de Roma. Licenciado em Letras pela Universidade Cruzeiro do Sul. Pós-graduado e especialista em terapia familiar pelo Centro de Estudos Avançados de Psicologia, o CEAP, e em psicanálise pelo Instituto Jungiano de Estudos e Pesquisa. Atualmente é psicoterapeuta e professor em psicologia tomista. Agora sim, né? Quase que eu perdi a disputar por WO, porque eu estava quase sem voz. Mas que eu cheguei que eu não conseguia nem falar, cheguei atrasado, que fui comprar umas pastilhas. Antes de entrar no tema, eu gostaria de pedir desculpa para os professores, porque
a atualidade do tema também é importante. Eu acho que, como um centro de filosofia e teologia, e mais ainda para vocês que são frades, que estão pisando o terreno, que as pessoas caminham, que estão na rua, eu, como até no currículo, fiz questão de colocar meu trabalho como psicoterapeuta, porque se a teologia e a filosofia não chegar aos corações das pessoas, é em vão, porque disso se trata. Se trata de atualizar os mistérios para que as pessoas possam compreender, amar e depois também se transformarem. Então a importância do debate, que já leva 700 anos, é muito atual. E nós poderíamos trazer para autores como Albert Camus. Ele, no mito de Sísifo, ele fala que o suicídio é o único problema filosoficamente válido. Porque nós temos que responder se vale ou não a pena continuar existindo e sofrendo, porque ele estava numa época de guerras e de muitas destruições, e não estamos tão distantes ou tão melhores do que ele, do que aquela época. Então, pensar a existência, não só a existência divina, mas a nossa própria existência, é extremamente importante. E encontrar o motivo pelo qual nós continuamos a existir, fazemos o que nós fazemos, é muito importante. E esse motivo é o argumento pelo qual nós vamos conduzir a nossa vida. É o que eu vejo nos consultórios. Pessoas que têm riquezas, que têm muita fama e de repente batem na porta do consultório sem um sentido para a própria existência. Então, esse argumento, como o professor bem expôs, eu não sou tão didático quanto ele, mas a ideia é, o Santo Anselmo, ele já havia formulado vários argumentos para a existência de Deus. Então, na sua obra, na qual ele vai tratar realmente esse uno argumento, ele está tentando encontrar aquele argumento que possa nos conduzir realmente de forma inequívoca para esse ser. Eu acho que na nossa vida também acontece esse mesmo processo. Nós iniciamos com vários motivos para existir e a vida vai se passando e vamos vendo que esses argumentos não vão funcionando totalmente. Até que em uma certa idade nós falamos, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu faço o que eu faço, que eu vivo o que eu vivo? Então, esse uno argumento entra também nessa, digamos, para mim pessoalmente, entra nesse itinerário de qual é o argumento que realmente dá sentido a tudo aquilo que nós fazemos. Deus existe ou não existe? Aqui eu vejo que Albert Camus estava errado. A questão não é o suicídio, porque não resolve o problema do de lá. E depois? Porque sempre tem um e depois. A questão é, existe um ser que justifica toda essa realidade ou não existe esse ser? E se ele existe, como é que eu posso realmente ter certeza disso? Ou pelo menos ter um convencimento, que às vezes é melhor do que às vezes a certeza. Eu estou convencido de que é isso. Porque o argumento em si, como o professor falou ao final, e foi muito bom, é um argumento filosófico. Portanto, ele não faz o passo automaticamente à realidade de Deus. Você vai chegar na existência de um ser necessário, digamos assim. Se ele é Deus, as 5 vias são mais daquilo que também não resolvem o problema de Deus. Enquanto na metafísica pode ser que ele seja muito lógico, mas o problema de Deus, esse Deus é um ser digno, todo aquilo que nós sabemos da sua bondade, misericórdia, esse passo nós não fazemos. Então, esse convencimento ele é importante. E a partir daí também que nós entramos nesse debate. Então, Tomás de Aquino, ele argumenta em algumas obras, especialmente na Suma Teológica e na Suma Contra Gentis, falando que o argumento de Santo Anselmo, ele é em si verdadeiro. Não
um erro ou uma inverdade no argumento. Ele não o conduz para algum erro. Não é essa a proposta que, olha, esse argumento não vale, está errado. Não, o argumento ele realmente é verdadeiro. Mas para Tomás de Aquino, ele não seria capaz de conduzir uma mente que não tem em si o conceito de Deus a ter esse conceito de Deus. Então é essa, e ele chega a argumentar isso na sua Contra Gentis, que para nós que nascemos em uma sociedade, ou melhor, em uma comunidade onde o conceito de Deus já é uma realidade que nós vamos tocando constantemente, saber que Ele é o sumo ser, não é tão difícil esse passo, essa conexão. Mas não seria desde um raciocínio lógico. Então, aqui não afirma que a existência de Deus, toda existência, na verdade, toda prova, quando nós falamos que ela é evidente per se, ou seja, em si mesma, não quer dizer que ela seja evidente por nós, ou evidente para nós. E trazendo isso um pouco para a realidade de hoje, até uma realidade meio banal, porque nós temos, por exemplo, o INSS, a prova de vida. Como é que se faz a prova de que alguém existe? Como é que você poderia provar a própria existência de uma pessoa? E o INSS até hoje não encontrou uma forma de resolver isso, senão levando a pessoa ali diante do tribunal e diante da pessoa que está certificando. Justamente porque a nossa existência é autoevidente. Que eu exista, isso é evidente, eu não posso provar a minha existência. Então, que algo seja evidente em si mesmo, e ele vai falar, Deus é o mais evidente por ser. O ser em si mesmo, per se, então ele seria o mais evidente. Isso é lógico. Isso não só é lógico, como isso é verdadeiro. É para isso que nós estudamos metafísica, para chegar ali ao ser absolutamente necessário, que nós não podemos falar, não pode não existir. Agora, a compreensão desse mesmo argumento, ela precisa que a mente já chegue a um estágio muito avançado. Nós estamos aqui com estudantes de filosofia, depois de alguns anos de filosofia, estamos estudando esse argumento, então, e ainda é um pouco difícil compreender a terminologia metafísica. Eu imagino Tomás de Aquino e Samuel Ventura discutindo hoje essa mesma questão num público aberto que não entende praticamente nada. Então, é uma das questões que o professor falou, eu achei muito interessante também, que é a sutileza desses pensamentos. Nós temos que lembrar que são 3 santos e 3 doutores. São Boaventura, Santo Anselmo, Santo Tomás de Aquino, são todos santos, são todos doutores. A sutileza de São Boaventura é a própria clareza do seu pensamento, que nos ilumina muito. Mas no mundo onde a nebulosidade do pensamento é a regra que nos impede de compreender a verdade, então não seria tão fácil ser conduzidos por esse único argumento à existência de Deus, se ela não existisse ou estivesse de alguma forma já na mente de quem a concebe. Já na mente de quem a concebe, ou pelo menos a compreensão dos termos, que é a questão também da compreensão dos termos. Quando nós falamos de uma tautologia, ou seja, de uma afirmação onde o predicado já está contido no sujeito, ela é evidente em si mesmo. Dizer que a água é molhada, todo mundo que entende primeiro termo, água, entende que ela é molhada. Então a compreensão, que nós chamamos de uma tautologia, que não é exatamente uma redundância, mas
o predicado, o termo do predicado já está contido no sujeito. A mesma coisa quando nós dizemos que o homem é um animal. O homem é um animal racional. Porque se você entende o conceito de animal, você vai entender também o conceito que está dentro ali do homem. Mas mesmo essa afirmação, o homem é um animal racional, ela não é compreendida com facilidade. Porque a compreensão de animal na filosofia não é a compreensão comum. Então você teria que explicar para as pessoas a compreensão do termo. Então você precisaria de um outro argumento para explicar o termo animal. A mesma coisa acontece quando nós damos aulas, por exemplo, de o peripsirre, sobre a alma. E eu falo, são 3 almas, ou 3 tipos de almas. Mas peraí, nós temos 3 tipos de almas? Porque ali temos que entender a realidade. Mais ainda quando eu falo que, a alma vegetativa, que o repolho tem alma, a ideia de que, para Aristóteles, a compreensão de alma e o termo que nós temos hoje de alma, ela foge muito dessa compreensão. Então, que o argumento esteja correto não quer dizer que ele seja compreensível sem outros argumentos que possam clarificar isso daí. Então, pressupõe já uma caminhada intelectual, uma caminhada, digamos, argumentativa na alma para que ela possa compreender o uno argumento. Então, a primeira coisa que o Tomás de Aquino coloca aí na Suma Teológica, na parte 1, na questão 2, nós temos que compreender que auto-evidente, ele pode ser evidente per se, mas não para nós. É evidente por si mesmo, mas não é para nós. Que eu falo que a minha filha tem 7 meses, é evidente quando você a vê, mas para vocês não seria. Então é muito importante essa compreensão, porque falar que Deus existe por si só é evidente, já que o predicado está contido no sujeito. Porque Deus é a sua própria essência, é a sua própria existência. Enquanto outras coisas não são a sua própria existência, como nós já foi dito aqui, que há coisas que são... Deus é o ente perfeitíssimo, um ato puro, e todas as outras coisas podem ser e não ser ao mesmo tempo. Não sobre o mesmo aspecto, mas podem ser e não ser. Apenas Deus não pode não ser. Aí se entraria aquela discussão de Parmênides. Não podemos pensar ao contrário do ser, só o não ser. Referido a Deus, está perfeito. Em Deus você não pode pensar o não ser em Deus. Portanto, a existência dele seria obrigatória. O problema é a mente chegar à compreensão da existência dessa realidade. Então, é evidente per se, enquanto a realidade existe, mas não é evidente para nós. Então, a divergência de Santo Tomás de Aquino é essa. Não serviria como uma demonstração para aqueles que precisam fazer esse caminho, esse itinerário. Vou usar a palavra itinerário, já falando do livro maravilhoso de São Boaventura, que é o Itinerário Mendes Adeu. É impressionante, porque ele faz o caminho que nós vamos falar, que Tomás de Aquino faz. Que ele começa das criaturas, para chegar ao mais alto grau de proximidade com Deus. Mas esse itinerário, que também é o itinerário da mente, é justamente o itinerário que Tomás de Aquino propõe. Comece para o mais evidente, ou seja, das criaturas, para que você chegue ao menos evidente até ao Criador. Então, essa é a crítica inicial que ele faz, justamente por quê? Porque a nossa mente ela não é capaz de conceber claramente total, e o próprio São Boaventura também fala isso, que não é capaz de conceber a essência divina como um todo. Então, ao não poder compreender essa essência, alguns atributos estariam fora da nossa compreensão, tá? Não da existência de Deus. E como alguns atributos podem estar fora da nossa compreensão,
um desses atributos pode ser a própria existência. Tanto assim que a realidade do politeísmo ou das outras religiões atestam também a diferença que pode existir na concepção de deuses ou no Deus. Lógico que nenhum desses deuses vão preencher aquela definição do sumo ser. Nenhum deles vão preencher isso. Então, uma vez que você compreende essa definição, o problema é quem compreende essa definição compreende também que nós estamos falando do mesmo ser. Essa dificuldade, compreender e levar a mente, especialmente a mente ignorante, a compreender isso. Eu não estou falando aqui nem do ato de vontade, tá? Não estou falando só da ignorância da mente. Uma mente que faz esse caminho até essa compreensão. Uma vez que você compreende esse termo, você poderia chegar ao assentimento de que, bom, é necessário. Mas para Tomás de Aquino, não seria uma argumentação lógica, no sentido de que ela não conduziria a essa conclusão a todas as pessoas. E aqui também já entra um problema que nós vemos hoje. Esse argumento, como diz o professor Luiz, ele tem sido muito debatido, especialmente nos livros de lógica. O maior fervor, eu diria, nos debates da lógica. Apesar de Kant chamar de argumento ontológico, ele tem sido mais debatido dentro da área da lógica, justamente por isso, por se tratar de um argumento onde a lógica ela prevalece sobre, digamos, a empiria, a nossa experiência própria. Então, você já teria que ter uma experiência interior, tanto de itinerário de intelectual como itinerário de moral também, eu diria, porque na Idade Média não há uma divisão entre essas duas realidades. O sábio e o santo eram realidades que caminhariam juntas. Não é à toa que nós estamos falando de doutores e santos. Então, esse itinerário deveria caminhar junto, deveria fazer uma caminhada conjunta ali. E para Tomás de Aquino, assim como para Aristóteles, não há nada na mente, o niquiles in intellecto, quod prius non fuerit insensibus, nada está no intelecto, que primeiro não esteve no sentido. Nós teríamos que entrar em um outro debate sobre as vias de conhecimento. Então aqui já teríamos uma grande distinção, quais seriam as vias de conhecimento do mundo. Lógico que Tomás de Aquino nunca se fechou à possibilidade e à realidade de que Deus pode infundir na alma a sabedoria e os dons da sabedoria, mas nós estamos falando aqui de conduzir pessoas que estão justamente afastadas para que elas possam compreender a existência de Deus. Portanto, nós temos que infundir no intelecto deles essa realidade para que elas possam alcançar a realidade divina. E, portanto, partiríamos daquilo que está mais evidente. E o que é mais evidente? Não é a essência da realidade, mas são os acidentes da realidade. Portanto, aquilo que toca mais aos sentidos. E a partir dos sentidos, nós seríamos conduzidos à compreensão da essência. Isso das coisas normais do mundo. Quanto mais da realidade suprema. A partir da contemplação da criação, nós chegaríamos, portanto, aí seriam as 5 vias, né? Nós chegaríamos, então, à contemplação, à possível contemplação, não à necessária contemplação, porque a ciência também não conduz necessariamente a mente digamos, a adesão moral da fé. A ciência nos conduz pelos caminhos da ciência. Essa adesão é um outro processo. Mas nós precisaríamos ter uma evolução ali a partir das coisas mais
mais tangíveis, mais sensíveis, mais empíricas. Então, até mesmo essa fonte de conhecimento, que nada está no intelecto, que primeiro nós tivéssemos sentidos, é importante compreender, porque para Tomás de Aquino, o conhecimento parte dos sentidos. E, a partir dali, nós temos uma ascensão ou uma possível elevação até Deus. Então, esse argumento, ele parte da essência. Então, nós teremos que ter uma compreensão da essência, é justamente quem compreende a essência, compreende também a existência. Se você compreende a essência do ser divino, você compreenderia também a sua própria existência. Da mesma forma, isso na parte ontológica, mas na parte epistemológica, quando nós podemos falar da verdade, nós também poderíamos dizer que a fragmentação da verdade nos sentidos corresponde também à fragmentação da verdade no intelecto. As verdades que nós compreendemos são fragmentadas. Portanto, a compreensão da verdade suprema, da verdade com maiúscula, do vero, ela não se dá gratuitamente. Não se chega a ela por uma autoevidência. E nem estou falando das fake news que andam por aí. Porque, assim, senão nós teríamos uma compreensão, uma vez que nós somos encontramos com a verdade, ela seria autoevidente. Mas ela não é. Nós precisamos de uma espécie de argumentação interior para que nós possamos ter uma adesão a essa própria verdade. Então, mesmo na compreensão da verdade, ela não, da verdade enquanto o vero, quem está estudando aí o De Veritate de Tomás de Aquino, ele fala justamente isso. A dificuldade de, existe uma só verdade? Sim, e essa é Deus? É. O problema é, não sei se vocês lembram dessa frase, qui recipito, ad modo recipiente recipito. Todo aquele que recebe sempre ao modo do recebedor. Então, nós sempre recebemos a nossa limitação. E o problema é que a nossa limitação pode deixar de fora elementos extremamente essenciais. Entre elas, a existência. Nós podemos conceber vários atributos do ser divino. Mas podemos deixar de fora, por exemplo, a existência. Nós podemos conceber vários atributos do ser divino e podemos deixar de fora a bondade. Como C.S. Lewis, no livro dele sobre o problema do sofrimento, ele fala do tríplice argumento de se Deus é bom ou ele não conhece tudo, se Deus conhece tudo ou ele não é bom ou ele não é poderoso. Ou seja, a nossa mente ela pode conceber esse ser e deixar de fora um atributo essencial a ele. E qualquer atributo que você deixe de fora do ser supremo, você já não tem mais o ser supremo. Se você deixar a bondade de fora, já não é mais Deus. Se você deixar de fora a verdade, já não é mais Deus. Se você deixar de fora a existência, o ser, então já não é mais Deus. Então, quando nós falamos dos transcendentais, uno, bono, vero, todos eles têm que estar presente num único ente, num único ser. Se você deixar algo de fora, já não é mais esse ser. Então, se pode conceber esse ser supremo e ele ser mau? Não, não pode, porque não seria o ser supremo. Seria qualquer outra coisa menos o ser supremo. Então, a argumentação de Tomás de Aquino, ele vai trabalhando a ideia de que o argumento em si, ele não conduziria, pelo menos não seria capaz de trazer o ser que é evidente per se, a ele se tornar evidente para nós, sem que isso exija uma argumentação entre meio. Eu diria, praticamente uma aula de metafísica inteira no meio. Tá? Nós podemos dar esse passo? Podemos, mas esse passo pode ser um assentimento da vontade. Pode ser um assentimento da vontade, mas aí o assentimento da vontade não precisa de argumentação. A minha voz sem argumentação nenhuma, ela tem
a essência de Deus na mentalidade dela, ela não precisa de argumentação nenhuma. Esse é um dos problemas, que esse passo do argumento para o assentimento da verdade, ele pode ser feito de forma automática. Ele pode ser feito pela vontade também, um assentimento da vontade. E nós temos aqui um assentimento da própria razão. Então, Tomás de Aquino, ele se afasta um pouco, até mesmo da cultura na qual ele estava imerso, que era uma cultura extremamente, digamos, banhada pelo cristianismo, e hoje em dia nós temos maior dificuldade nesse tipo de argumentação. Então, ele tenta fazer esse esforço intelectual para se afastar, para entender e projetar isso. Então ele fala, nem todos que ouvem essa palavra Deus entendem completamente o que significa, que ela signifique algo além do qual nada maior pode ser pensado, visto que alguns acreditam que Deus é um corpo. Por exemplo, o materialismo, vou generalizar, tá? Mas só para quem entenda. O materialismo do pensamento grego, que era incapaz, o próprio Aristóteles era incapaz de conceber até mesmo o zero, o nada, ou algo que pudesse existir fora da matéria. Ele foi profundamente revolucionado a partir de Platão. Ou melhor, eu diria até de Parmênides, quando ele pensa o ser como um todo fora. E Platão é esse pensamento revolucionário que até hoje nós ainda discutimos e aprendemos. Ele faz esse passo, mas não é um passo simples. É um passo que veio de uma evolução, tanto intelectual quanto moral, de quem consegue chegar até essa argumentação. Então existe ali um caminho, que são várias argumentações, para você chegar até ali. Do contrário, nós estamos imersos dentro do mundo material, daquilo que existe. E muitas pessoas, tanto é que a maioria dos que argumentam contra o argumento de Santo Anselmo, acabam dando exemplos tirados da própria mente, tirados da própria materialidade. O que já demonstra que é um pensamento profundamente materialista. E não compreendeu, talvez, ali a própria essência do ser, que nada tem a ver com o mundo material, a concepção de um... Quando você dá o exemplo, por exemplo, que eu não gosto, tá? Eu posso pensar numa ilha, tá? Então você já está pensando em algo material que é pura potência. Você já colocou uma potência dentro do que nós estamos... Então já está equivocado o próprio pensar o exemplo. Porque você já está colocando algo que não poderia estar dentro de quem concebeu o ser único. O ato puro. O exemplo que você está me dando é porque eu vou pensar numa ilha, eu vou pensar num ser. Você já está pensando materialmente. Não, nós estamos falando de metafísica. Por isso que esses grandes autores viviam com esse pensamento que não exigia ali o ponto material para compreensão. Mas aí Tomás de Aquino falou, tem que tomar cuidado, porque a maioria das mentes não estão ali. Elas não estão nesse patamar. Então nós precisamos conduzi-los e para isso se necessita outros argumentos. Então, no entanto, admitido que todos entendam que por essa palavra Deus significa algo além do qual nada maior pode ser pensado, no entanto, disso não se segue que entenda que essa palavra Deus exista realmente. Porque mesmo nesse argumento está a ideia de que nada maior pode ser pensado. Então, o passo do pensamento para a realidade é extremamente importante, que é um outro ponto que nós temos que tomar cuidado para não cair num certo idealismo do pensamento criativo, do pensamento que pensa a realidade e a pensa como ela existe. Ou ela pensa como existente, né? como ela sendo existente.
Lógico que dentro do argumento, e entendendo a argumentação deles, não cai nesse erro, mas uma mente que não esteja treinada, ou seja, que já não tenha recebido argumentos anteriores, ela não faz esse passo. Não faz esse passo. Então, o argumento, sim, ele conduz ao altar, mas nós precisamos colocar alguns degraus. Ou a pessoa já tem que ser levada por alguns degraus, tanto na parte intelectual quanto na parte moral, para chegar a conceber essa realidade. Então, na Suma contra os Gentios, Tomás de Aquino ele reforça esses argumentos e critica também a abordagem de provar a existência de Deus a partir da definição de Deus, por considerar que isso também é meio que redundante, no sentido de eu vou provar a existência de uma realidade a partir da definição dessa realidade. Mas se essa definição, para ser aceita como verdadeira, você tem que conhecer a realidade primeiro. Porque senão eu dou uma definição de uma realidade, ou você aceita essa definição, ou você teria que descobrir essa realidade. Para descobrir essa realidade, você tem que descobrir, ou passar por outros argumentos. Então, a definição não pode ser a própria prova de que algo possa existir. Como nós temos hoje, por exemplo, a criação de realidades realidades virtuais. Então, eu defino para vocês o que é algo, e a partir dessa definição, esse algo passa a existir. A partir de uma definição, esse algo passa a existir. Isso seria problemático. Segundo Tomás de Aquino, não se pode conceber essa realidade, porque senão nós estaríamos criando uma definição que possa provar que algo exista. E a existência dessa realidade agora assume a definição que foi dada. Lógico que, nesse caso específico, eu volto a falar, não há nenhum problema, porque a definição ela é verdadeira per se. Então não há uma criação ex mentis da mente de alguém da definição. Não foi uma criação de Santo Anselmo essa definição. Ele chegou a essa definição. Se alguém leu aqui o proslógio ou leu o monológio, vai entender que a argumentação dele é robusta. O proslógio é uma coisa fantástica. Não é uma nem duas. Então, mas ele chegou a essa argumentação já através de um itinerário. Então, a própria definição que ele está dando e que ele é capaz de dar, ela é verdadeira, mas ela é verdadeira não porque ele está dando essa definição, mas porque a definição, nós já chegamos a ela por alguma outra via de argumentação. Isso é a ideia também que Tomás de Aquino ele respeita, e com isso já vou concluindo, Tomás de Aquino ele respeita a profundidade do argumento de Santo Anselmo. Ele é muito respeituoso porque, primeiro, é verdadeiro. Segundo, é real, até filosoficamente falando, que Deus é aquele que nada maior pode ser pensado. E uma mente, especialmente um filósofo, que chega ao final da filosofia e consegue compreender isso e sentir a força disso, vocês fizeram um caminho fantástico. Mas não seria suficiente, especialmente para aquelas mentes não treinadas e não, digamos assim, não purificadas por esse caminho anterior. Então, a existência de Deus, segundo Tomás de Aquino, deve ser demonstrada através da observação empírica do raciocínio, ou seja, a partir da criação, a partir do mais evidente para o menos evidente. Assim como na ordem da existência, a existência do ser é anterior à dos seus acidentes. Uma mulher que está grávida, você sabe que ali você já tem um ser, mas você não sabe ainda qual será a cor dos olhos, da pele. Então, assim, para nós,
a existência dele vai ficar evidente quando nós olharmos ali os seus atributos mais sensíveis, até nós chegarmos a uma essência mais profunda daquele ser. Então, para ele, a demonstração deveria vir do mundo empírico para nós chegarmos, então, à essência de Deus. Então, ele vê o argumento ontológico como falho, não no sentido per se, digamos, mas enquanto válido para argumentar com alguém que ainda não tenha essa concepção e que aí precise desse caminho, desse itinerário para chegar até Deus. Bom, então nós tivemos as duas exposições. Minha proposta é que façamos um intervalo de 15 minutos e depois a gente retorne então para o diálogo e o debate das questões que podem colocar um ao outro e que também vocês podem colocar para os dois, tá bom?